Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre dois jogadores que foram especulados no Vitória, de olho na Série A, tanto um jogador assim então do futebol uruguaio quanto um peruano. Será que são boas alternativas para esse ano? Será que realmente foram procurados? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e opções, né, no caso do futebol da América do Sul, que tem alguns nomes que eu acho bem bacana, que com certeza poderia agregar bastante, né, de olho agora na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem são esses estrangeiros? Vou trazer aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 54 mil inscritos. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, quero começar falando aqui, ó, primeiramente sobre um jogador, né, no caso do futebol peruano, que foi especulado. Valeu demais aí o portal central do Vitória, que trouxe a informação de que nos últimos dias o atacante peruano Brian Reina, de 25 anos, tem sido vinculado ao Vitória pela imprensa peruana, né? Enfim, quem que é esse jogador? Ele joga aí então como um ponta esquerda, tem atualmente 25 anos de idade, pode jogar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Está atualmente aí então no Alianza Lima, né? Ele que eu vou deixar aqui para vocês os números nessa atual temporada pelo Alianza Lima: 32 jogos, 4 gols marcados e uma assistência. Anteriormente aí ele jogava numa outra equipe chamada Academia Cantolão, acho que é isso, lá do futebol peruano. Eu não conhecia essa equipe, mas por lá ele foi bem. Primeira temporada que ele volta, né, o futebol peruano, 2021, 22 jogos, 3 gols e 4 assistências. Aí deu 2022 com mais 28 partidas, 6 gols e 3 passes. Enfim, ele que é revelado por essa própria equipe lá do futebol peruano, Academia Catolão, e jogou aí durante o tempo, né, até surgir profissionalmente. Passou depois lá no Mallorca do futebol espanhol. Mallorca, Toledo, Alcoyano, Baracaldo, Las Rozas e Mallorca, né, foram aí as equipes, maioria da segunda divisão do futebol espanhol. Foram aí nesse período então um pouco mais de 60 jogos, só marcou 2 gols. Não é um jogador de ficar fazendo muitos gols, mas em si em criação de jogadas. Até vi alguns lances, né, do Brian lá pelo Alianza. Ele cai realmente pelos dois setores, ponta direita e ponta esquerda principalmente. Tem 1,72 m e assim, tem se destacado no futebol peruano. Pode ser uma alternativa, por que não, para as pontas aí do Vitória. Pelo que eu vi aqui também, ele tem contrato ainda com a Alianza Lima. Não é um jogador que, por exemplo, chegaria em fim de contrato. Veste então a camisa 11 e tem se destacado bastante nesses últimos anos, né? Lá, principalmente no futebol peruano, inclusive já foi convocado para a seleção principal. Ele é destro, está avaliado atualmente lá pelo site Transfer Market em 1 milhão de euros, tá? Então seria um valor próximo da casa dos 5 milhões de reais. Na Libertadores desse último ano ele jogou, né, pela equipe, inclusive enfrentou os times brasileiros, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Foram 6 jogos, todos na condição de titular, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência no futebol, no caso da Libertadores, tá? Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação em 2023 no futebol peruano, que dá para ver que alguns números do jogador foram aí nesse período então 25 jogos, somente na liga, 18 na condição de titular. Ele tem uma média de jogo até que alta, né? Ele joga ali em média por partida 65, 70 minutos por jogo, 4 gols marcados e uma assistência, caindo muito mais, igual deu para ver aqui, ó, pelo lado esquerdo. Última partida dele, pelo menos na liga principal, né, do futebol peruano, foi no dia 8 de novembro, então aí tá passando um período de férias. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários sobre o Brian, se poderia o Brian Reina ser uma alternativa aí para a ponta esquerda do Vitória ou não. Tô curioso para ver o que vocês têm a dizer aqui embaixo. Bom, e o último aqui é em relação a uma opção que é uruguaio, o Renzo Lopes, eu vou deixar aqui também a informação para vocês, mas que joga aí no futebol argentino nessa última temporada em específico, tá? Ele que é uma opção de centroavante, seria então um camisa 9 para solucionar essa questão dos problemas de gols da equipe, ó. Valeu demais, é o central do Vitória que trouxe essa informação. 29 anos de idade, tem 1,91 m de altura e está livre no mercado, pelo que eu vi aqui, depois de uma passagem bem ruim no Tigre, né? Eu vou deixar aqui para vocês, pelo Tigre, então apenas 7 jogos e não marcou nenhum gol. Ele que assim, no caso estava por último no Central de Córdoba, que é um clube então que inclusive jogava a primeira divisão do futebol argentino. 31 jogos em 2022, marcou 16 gols e deu 4 assistências. Aí ele se mudou lá para o futebol da Arábia Saudita com uma equipe chamada Al Batin, não conheço, mas até que teve um bom desempenho. 18 jogos, ele marcou 8 gols
e deu 2 assistências. Enfim, é um centroavante uruguaio que já rodou bastante, tá? Passou por vários times do futebol do mundo inteiro. Passou aí, por exemplo, no futebol japonês, no Sagan Tosu, também jogou no O'Higgins, lá do futebol do Chile, passou também no futebol do Uruguai, né, que é o clube no qual ele é revelado o nacional, mas jogou no Montevideo Wanderers, no Plaza Colônia em 2021. Por essas duas equipes foram 29 jogos e 9 gols. Passou também lá no futebol espanhol, enfim, realmente já rodou bastante. E pelo Tigre, então, nesses últimos meses, não conseguiu ir muito bem. É aquela coisa, né? Eu acho que seria um jogador para chegar e ser um titular? Não, porque os números dele não são excelentes nesses últimos meses de 2023. Até o início do ano, lá no Al-Batin do futebol da Arábia Saudita, 18 jogos, 8 gols. Mas ele se muda em agosto para o Tigre, apenas 7 jogos e não balançou as redes. Acho que para complemento de elenco pode ser sim uma alternativa o camisa 9, que um pouco mais de detalhes, né, dele. Ele é destro, tem uma altura que se destaca bastante na bola aérea, tá livre no mercado, então pode ser uma alternativa. Vou até deixar aqui também um mapa de movimentação dele para vocês lá na disputa da Copa da Liga, né, realmente dado o futebol argentino nessa última temporada em 2022 pelo Córdoba, onde ele jogou 13 jogos, 11 na condição de titular, marcou 7 vezes e deu 1 assistência, mostrando aqui claramente que ele atua mais como um centroavante mesmo, faz essa função central. É um atleta que tem até uma movimentação, mas muito mais a característica dele mesmo ser um centroavante de área, tá? Não vai ficar caindo aí pelos lados, pelas beiradas, longe disso. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. O que tem a dizer, né, sobre esse jogador? Mais um, então, estrangeiro sendo especulado no Vitória, que eu acho interessante sim ficar de olho, né, no futebol sul-americano. Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui somente falando sobre isso, sobre opções de jogadores que poderiam chegar no Vitória, que estão, né, no mercado internacional. Será que algum desses ainda caberia no clube? Vou deixar aqui para vocês também como terminar esse vídeo. E para terminar aqui com vocês, falar sobre uma opção de centroavante que, de acordo com o Anderson Matos e o central do Vitória, já assinou com o clube, que é em relação ao atleta Alejandro, que deve chegar então em Salvador no máximo nessa semana, tá? Ele que tem 24 anos de idade, pertence ao Red Bull Bragantino, que já emprestou o goleiro Cleiton, né, para o clube, o Maicon Cleiton, que é um reserva na posição, e poderia ser uma alternativa de empréstimo para esse ano, que se chegar, eu acho interessante também. Vou deixar aqui então para vocês o jogador que é revelado pelo Atlético Mineiro, primeiro ano dele muito bom, né, em 2019, 13 gols marcados em 29 partidas e foi vendido para o Red Bull Bragantino, se eu não estiver enganado, por mais de 25 a 30 milhões de reais. Pelo Red Bull nunca conseguiu ser um titular, sempre marca ali alguns gols, né? Por exemplo, 2020, 5 gols em 25 jogos, 2021, 4 gols em 30 partidas, aí 2022, 9 gols marcados em 35 jogos e nessa última temporada, então, de 2023, 8 gols e 3 assistências em 33 jogos. Eu acho uma opção ruim? Não, acho que ainda mais para complemento de elenco, sendo uma alternativa para camisa 9, pode ser uma opção, ainda mais tendo esse início de ano, né, para trabalhar, tendo o campeonato estadual, acho que chega para ser sim uma ótima alternativa. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários sobre o Alejandro, né? Jogador muito bom, surge com muito potencial no Atlético Mineiro, viveu alguns momentos bons com a camisa, inclusive no caso com o Red Bull Bragantino, mas muitos altos e baixos. Quem sabe, né, no Vitória ele possa dar essa volta por cima. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta no YouTube de 54 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de vídeos do Vitória, patrocinador chegando no clube, reforços, estão aparecendo aqui na tela e nos vemos aí numa próxima.